Em Atos capítulo 18, verso 19 e também no verso 26, nós encontramos o seguinte: quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Verso 26, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Amém. Palavra do Senhor para nós hoje, quando podemos encontrar a vida deste casal. Que influência Áquila e Priscila, Priscila e Áquila tiveram na igreja do primeiro século. Quanta influência Priscila e Áquila tiveram sobre a vida do apóstolo Paulo, como que eles o ajudaram, como que eles foram importantes para a iniciativa ou para a organização de igrejas, né? Podemos perceber que após ali o decreto em que eles deveriam sair, os judeus tinham que sair de Roma, e assim então este casal, ao deixar, eles foram para outras regiões, e ali então se encontraram com Paulo, e a partir dali então receberam, Paulo ficou morando com eles, Paulo trabalhava com eles, e ali então eles foram usados tremendamente pelo Senhor para abençoar a vida do apóstolo Paulo, para abençoar a vida de tantas pessoas, e nesse texto de forma específica para ajudar a vida de Apolo, um homem culto, um homem influente, um homem importante, um homem que era um bom orador. E em meio a tudo isso, né, este homem que estava falando de Cristo, ou falando da Escritura, mas ainda não sabia verdadeiramente a respeito da revelação da palavra de Deus, aquilo que era concernente a Cristo Jesus. E assim, nós podemos perceber que Priscila, né, e Paulo faz o registro colocando o nome de Priscila. Aqui nós temos, né, na verdade, o escritor Lucas, ele passa a ressaltar, né, que no seu registro o nome de Priscila, né, que era a esposa, a mulher, então Priscila à frente de Áquila, uma referência aqui, né, da importância de Priscila também, nesse contexto da equipe missionária de Paulo. Priscila, por certo, era uma mulher extraordinária, importante ali naquela casa, importante na vida de Áquila, importante na vida de Paulo, importante para aqueles irmãos. Priscila e Áquila foram importantes para a igreja de Roma, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Corinto, para a vida de tantas pessoas. Né? Como é bom a gente poder olhar para um casal que viveu para glorificar a Deus. A casa deles se torna um ponto de pregação, a casa deles se torna uma igreja, a casa deles, na verdade, era um lugar em que as pessoas ali estavam para ouvir a palavra. Como é bom, né? Termos um casal assim, como é bom sermos influenciados por pessoas assim, e Paulo já tinha sido grandemente abençoado pela vida de Priscila e Áquila. E agora está falando sobre a vida de Apolo. Esse verso 26 descreve que quando eles ouviram falar, o que eles fizeram? Olha, você tem boa intenção, você tem boa oratória, você é influente, mas chega para cá. E aí então eles começaram a dar orientações mais precisas para ele. Né? Como que eu gosto de ouvir essa expressão a respeito aqui de Priscila e Áquila, né? E com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Né? Então, como se estivesse dizendo para nós aqui, nessa parte do texto, né? Olha, chega para cá, Paulo, queremos te dar algumas orientações, né, doutrinárias, teológicas, queremos clarear a sua mente para você ser melhor usado pelo Senhor, para você poder completar a sua missão de forma melhor, com mais excelência. Né? Então, quando podemos perceber, muitas pessoas elas têm uma boa vontade, elas têm um desejo de servir ao Senhor, elas têm, na verdade, uma disposição para servir ao Senhor, mas é necessário que haja orientação, né, que haja ensinamento, que haja instrução, que haja correção, até repreensão. Né? E aqui, como que foi importante, né, Priscila e Áquila na vida de Apolo, para que ele então fizesse ainda melhor, não é? Para que ele pudesse fazer de forma correta
a proclamação da mensagem do Evangelho na salvação em Cristo Jesus. Ao longo da minha vida, muitas vezes, né, também pude contar com casais abençoados, né, abençoadores, falando para mim a respeito de Deus, de Jesus Cristo, da vida cristã. Como é bom. Meu pai muitas vezes também contava que no início da sua vida cristã, na ousadia da pregação ali, naquele desejo de falar de Cristo, da salvação, e aí então pessoas chegavam para ele, davam orientação, ajudavam, né? E nas suas limitações, até mesmo por conta, né, do pouco estudo à época, mas ele era muito grato por pessoas que lhe chamavam a atenção e lhe ajudavam na caminhada. Como que é importante. Então, minha irmã, meu irmão, eu quero convidar você, que você seja usado, que você seja bênção nas mãos de Deus, que você deixe-se usar, e quando você perceber uma situação, que você não critique, que você não esteja apontando as falhas, mas que você coloque a mão ao lado, que você coloque-se do lado, que você ajude para que melhor seja feita a obra do Senhor, para que melhor vidas sejam transformadas, não é? Para que melhor pessoas sejam lapidadas, para poder cada vez mais Cristo ser engrandecido e glorificado, vidas sejam salvas, famílias transformadas e assim então o reino de Deus cresça. Que sejamos influenciados de maneira muito positiva nesta manhã pela vida de Priscila e Áquila, um casal abençoado e abençoador. Áquila e Priscila viveram para influenciar. Que eu e você também, na nossa vida, sejamos assim. Que você tenha um dia de paz, um final de semana muito abençoado na presença do Senhor, quando estamos encerrando esta nossa semana, né, pautado aí na vida de influência, né? Somos chamados para viver, né, para influenciar pessoas a viverem com Cristo e que Deus nos dê a oportunidade de estarmos juntos novamente, para a glória e para a honra dele mesmo. Grande abraço para você. Quero convidar para que você ore comigo neste momento. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por mais um dia, obrigado, Deus, por este casal belíssimo que a tua palavra fala para nós. Obrigado, Deus, pela vida de Áquila, Priscila e Áquila. Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que eles fizeram para o teu reino, para o crescimento do teu reino e para abençoar a vida de Paulo e de outras pessoas. Deus, que o Senhor nos ajude para que em nossa vida, neste tempo, aqui onde estamos plantados, que sejamos também, ó Deus, bênção na vida de outras pessoas. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique na paz.